Liturgia diária, 34º domingo do tempo comum. Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Primeira leitura, Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 ao 12 e o 15 ao 17. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas, como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas. Assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparás à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 ao 26 e o 28. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Como efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E, quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho, Mateus capítulo 25, versículos 31 ao 46. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o reino dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer.
Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente e preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o reino dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Paz e bem, irmãos! Os textos das leituras de hoje nos conduzem a uma profunda reflexão sobre a relação entre o pastor e suas ovelhas, a ressurreição, a vinda gloriosa do Filho do Homem e o julgamento final. Em Ezequiel, ao nos depararmos com a imagem do pastor zeloso de suas ovelhas, somos convidados a refletir sobre o cuidado que tem Deus por cada um de nós. Assim como um bom pastor busca suas ovelhas dispersas, Deus nos procura nos momentos de escuridão e desorientação. Essa imagem ressalta a necessidade de confiarmos na orientação divina e na busca constante pelo rebanho disperso em nossas próprias vidas. No Salmo, representa a figura do Senhor como nosso pastor. Essa analogia nos remete à ideia de sermos ovelhas confiantes, guiadas por um pastor que nos conduz com amor e cuidado. A imagem da mesa preparada à nossa frente, mesmo diante dos inimigos, nos lembra da abundância de bênçãos e da proteção divina em meio aos desafios da vida. Já em Coríntios, a passagem de São Paulo destaca a ressurreição como a esperança fundamental dos cristãos. Assim como Cristo ressuscitou, também nós reviveremos. A analogia das primícias nos recorda que, assim como os primeiros frutos indicam a colheita futura, a ressurreição de Cristo é a garantia de nossa própria ressurreição. Essa reflexão nos desafia a viver de acordo com essa esperança, sabendo que a vida em Cristo transcende as limitações da morte. Já no Evangelho, a parábola do julgamento final, Jesus nos alerta sobre a importância prática do amor ao próximo, o cuidado pelos necessitados, famintos, sedentos, estrangeiros, nus, doentes e encarcerados é equiparado ao cuidado direto a ele. Essa é a grande necessidade de vivermos o amor na prática diária, reconhecendo Cristo nos rostos daqueles que precisam de auxílio. Essa reflexão nos instiga a agir com compaixão e caridade em nosso cotidiano. Ao unir esses ensinamentos, somos convidados a viver uma fé prática, ancorada na confiança do bom pastor, na esperança da ressurreição em Cristo e na prática amorosa que reconhece a presença divina nos menos favorecidos. Esses elementos formam o alicerce de uma vida cristã plena, guiada pela fé, esperança e caridade. Se você gostou da liturgia narrada com reflexões, se inscreva e ative as notificações do canal Roteiro de Fé. Comente também o que você achou e o que a liturgia te ensinou hoje.